Olá, paz do Senhor, meu querido, minha querida. Seja muito bem-vindo neste canal, meus irmãos. Hoje, conforme vocês podem ver sobre o assunto deste vídeo, vou tratar de um tema que muitos podem, às vezes, não concordar, mas, diante da realidade que nós estamos vendo hoje, se faz extremamente necessário tratar deste assunto, da importância da doutrina, da importância da palavra de Deus nos dias de hoje e obedecermos naquilo que nos foi orientado, né, conforme o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, eu gostaria de dizer que este canal, meus irmãos, é voltado para pessoas que querem ser obedientes ao Senhor, você que quer fazer a vontade de Deus, você que quer encontrar um respaldo bíblico para ser obediente a Deus na doutrina, naquilo que o Senhor deixou como preceito de santificação para a igreja, sabe? Porque hoje a gente vê um liberalismo tão grande, uma cultura do tem nada a ver, não tem problema, e simplesmente essas afirmações sem examinar nas Escrituras. Jesus nos orientou que nós examinássemos as Escrituras, porque são nelas que nós cuidamos ter a vida eterna. Né? Outra passagem, Jesus falou, errais porque não conheceis as Escrituras sagradas e nem o poder de Deus. Então, hoje, nos dias de hoje, principalmente, faz-se extremamente necessário que nós conheçamos mais acerca da palavra de Deus. E hoje eu venho com este tema, deste assunto para este estudo aqui, acerca da doutrina de Deus ou do homem. Quer dizer, muitos falam aí, quando se trata de doutrina, falam assim, não, isso é doutrina do homem, isso não tem necessidade não. Né? Quando se trata de aspectos que envolvem a vestimenta, que envolve o cabelo, que envolve a maneira de se portar, a maneira de falar, muitos têm banalizado isso aí. Agora, eu quero trazer um alerta assim. Você crê que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Você crê que a Escritura divinamente inspirada é apta para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça? Então este é o nosso propósito aqui essa noite. É instruir, é te orientar, te ajudar. Você que talvez tenha alguma dificuldade no estudo da palavra, eu espero que através desse breve estudo que eu estarei trazendo aqui, você possa ser edificado, possa ser fortalecido na palavra, você possa ver que o nosso propósito, irmãos, é ir morar no céu. Nosso propósito é estarmos preparados para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Correto? Se você concorda comigo, se você tem esse desejo no seu coração de fazer a vontade de Deus, de buscar entender mais acerca da palavra de Deus, nos acompanhe neste estudo. Seja muito bem-vindo. E conforme você pode ver na tela aí, o nome do nosso canal, Valteir Gomes. Se você acessar no YouTube também, youtube.com/Valteir, você vai estar nos encontrando lá. E conto com a sua curtida, seu compartilhamento. E espero poder te ajudar no estudo da palavra de Deus. Amém? Então, conforme a pergunta, doutrina de Deus ou doutrina do homem? Vamos começar analisando o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, aonde começa assim, ó, a partir do verso 3. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para divertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Então, Paulo começa advertindo a Timóteo que haviam pessoas que estavam ensinando uma doutrina que não procedia do verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala, olha, vai e observe isso, para divertires acerca desses, né? Que eles não se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ou seja, estavam partindo para assuntos que fábulas, genealogias intermináveis. Hoje, quando se refere ao estudo da palavra de Deus, a gente vê homens que talvez são estudiosos, têm um profundo conhecimento da palavra, mas que já tem se tornado muito difícil compreender a mensagem desses homens.
porque parte tanto, se faz tanto necessário que a pessoa conheça hebraico e saiba falar tantos outros idiomas aí para talvez entender um texto que já foi traduzido e é simples, que nós entendamos. Simplesmente nós precisamos o quê? De um entendimento espiritual, de buscar um entendimento claro e objetivo daquilo, né? Para aplicar na prática o que o texto quer nos ensinar. Então ele vem dizer acerca desses, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens e para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Então aqui Paulo está deixando claro o quê? Que a lei, da onde que vem a lei? A lei vem a partir da lei de Moisés, né? Como um todo ali no Antigo Testamento. E a própria lei, ela condena ou aponta, né, mediante a condenação da lei, aqueles que também são contrários à sã doutrina. Porque hoje nós vemos muitos que não quer sequer admite falar sobre doutrina. Sequer acha coisa absurda, acha coisa de outro mundo falar sobre doutrina. E a doutrina, na essência da palavra, é o quê? É ensinamento. É algo que Jesus deixou como preceito para que nós obedecêssemos. 1 João, capítulo 2, diz assim: se vós, pois, dizeis que me amais, que amais ao Senhor, guardareis as minhas palavras e obedecereis aos meus mandamentos. Como que nós mostramos que nós amamos a Deus? Sendo obediente à palavra de Deus. E quando a palavra de Deus ela fala acerca de doutrina, é preceito para que nós obedeçamos. E é algo que está de acordo com o quê? Conforme aqui, conforme, que está de acordo, né, com o evangelho da glória de Deus bem-aventurado, que me foi confiado. Então, aqui nós começamos este estudo acerca desse assunto, tratando acerca deste aspecto da lei. Por quê? Porque quando nós estamos fora da doutrina de Jesus Cristo, a lei vem e nos condena. A lei vem e aponta aonde é que está a nossa falha, para que nós o quê? Não nos desviamos deste evangelho, não nos desviemos desta palavra. A mesma coisa Paulo advertiu lá nos Gálatas, capítulo 1. Quando nós lemos Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 6. Olha o que nós vamos encontrar aqui. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Observe que no texto anterior ele falou de outra doutrina. Agora ele trata acerca de alguns que partiram para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, ou seja, que não é na verdade outro evangelho, mas havia alguns que os inquietavam, né, e queriam transtornar o evangelho de Cristo. Queriam distorcer, colocar modificações no evangelho de Cristo. E aí Paulo continua: mas ainda que nós mesmos, né, os apóstolos, os discípulos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, ou seja, um evangelho modificado, que não procede daquilo que Cristo nos ensinou, além do que vos já tenham anunciado, além daquilo que eles já tinham ensinado, olha aí, seja anátema. Essa palavra anátema é maldito, seja amaldiçoado, aquele que distorcer o evangelho, aquele que ensinar uma palavra que não procede do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, ele continua: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, olha aí, seja o quê? Anátema. Seja maldito, seja amaldiçoado.
Tá vendo? A seriedade. Então, o mesmo princípio é o do texto anterior. Simplesmente lá trata o quê? Doutrina. Mas aqui está dizendo propriamente o evangelho como um todo. Que nós vamos ver que há uma diferença agora a pouco. Por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Vamos analisar esse versículo aqui. Porque hoje, quando se fala doutrina, muitos se preocupam o quê? Se eu pregar doutrina, ou se eu falar sobre doutrina, ninguém vai querer ficar na igreja. Porque hoje o povo não está preocupado com doutrina. E aí muitos estão deixando de lado a doutrina santa, da qual Jesus Cristo nos ensinou, para que nós obedecêssemos, com medo de perder membro, ou com medo de que a pessoa não venha permanecer na igreja e não quer ensinar a doutrina. Então aqui, os tais, os que fazem dessa maneira, estão procurando agradar quem? Agradar o homem, agradar pessoas. E assim faz com que o quê? Os próprios discípulos estão dizendo que se eles assim fizessem, nem sequer discípulo de Cristo seria. Aí Paulo traz um outro texto dizendo assim, que nos últimos dias a coisa seria tão séria que o próprio povo amontoaria para si profetas e doutores que pregassem segundo as suas concupiscências, segundo os seus próprios desejos, tendo comichão, coceira nos ouvidos, e não suportariam a sã doutrina. Olha aí que sério. Então, aqui ele está dizendo, porque eu estou preocupado em agradar aos homens ou a Deus? Procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, Paulo está dizendo, o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Ou seja, não é algo que veio do homem. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Você vê que Paulo teve um encontro com Cristo a caminho de Damasco, e a partir dali ele prosseguiu ensinando e pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Jesus assim ensinou a ele. Então, nós temos também, olha só, em João capítulo 7, para nós vermos de quem é este evangelho, de quem é esta doutrina. Em João 7, a partir do verso 16 e 17, olha aí na tela, você me acompanha. Jesus lhes respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ou seja, a doutrina é do Pai. Se alguém quiser fazer a vontade dele, a vontade de Deus, a vontade do Pai, pela mesma doutrina, a doutrina que Cristo ensinava, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Por que pela mesma doutrina? Porque praticando, vivendo esta doutrina a qual Jesus ensinou, se conhecerá se ela é de Deus ou se não era. Porque se ele falava de si mesmo. Tá vendo? Então aqui Jesus está declarando, a minha doutrina, o que eu vos tenho ensinado não é minha, é do Pai. Porque o Pai que me enviou. Em João capítulo 18, verso 19, Jesus também foi interrogado acerca disso. E os próprios sumos sacerdotes interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Aqui os próprios sacerdotes dão testemunho que havia uma doutrina de Cristo, um ensinamento próprio de Cristo. Segundo a João, capítulo 1, verso 9, olha o que diz. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, prevarica é aquele que tem conhecimento e abandona, né? Deixa de praticar, deixa de lado, e não persevera na doutrina de Cristo, ou seja, deixou de insistir, de buscar, né? De permanecer na doutrina de Cristo. Esse o quê? Não tem a Deus. Não tem. O texto está sendo claro, meu irmão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Se não está debaixo da obediência da doutrina, dos ensinamentos que Jesus nos tem deixado, não tem. Não adianta. Não é do jeito que nós queremos, não é do jeito que você quer,
é do jeito que Deus quer. Ou nós nos sujeitamos debaixo da obediência da palavra de Deus, para que assim como eu citei lá em 1 João, capítulo 2, onde nós dizemos que amamos a Deus e não obedecemos às suas palavras, não guardamos os seus mandamentos, logo Deus não nos tem como filhos, mas como bastardos. Você confere lá em 1 João capítulo 2 que você vai ver que aquele que não obedece a Deus, Deus não o tem como filho. Porque que filho há que o pai não corrija? Logo, se o pai aqui terreno corrige o filho a que ama, por que o Senhor não nos corrigiria? Para que nós andássemos segundo a sua doutrina. Porque olha aí, continuando o versículo. Ó, quem persevera na doutrina de Cristo, quem persevera, quem é o que persiste, né, luta para permanecer na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Você entende? Se você permanece na doutrina de Cristo, você tem o Pai e tem o Filho. Louvado seja Deus. Vamos ver Hebreus, capítulo 6, verso 2, acerca de algumas doutrinas que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, deixou como preceito aos apóstolos. Muitas dessas são praticadas e observadas por muitas igrejas e tem todo o embasamento bíblico aqui, conforme nós vamos ver em Hebreus 6. E além dessas, também tem muitas outras, muito mais que nós vamos ver, principalmente em Timóteo e Tito. A Bíblia, como um todo, é pura doutrina. Pura doutrina. Tem ensinamento demais para que nós coloquemos em prática, em obediência a Deus. A Bíblia diz assim, aquele que é somente ouvinte da palavra, mas não é praticante, engana-se a si mesmo. Portanto, sejamos não somente ouvintes da palavra, mas sejamos praticantes, colocar em prática aquilo que o Senhor nos tem ensinado, aquilo que nós temos aprendido por meio da palavra de Deus. E aqui em Hebreus 6 diz assim, ó, por isso, deixando os rudimentos, né, as bases, o alicerce, o fundamento, né, da doutrina de Cristo, aquilo que Cristo deixou como base, prossigamos até a perfeição. Aquilo está dizendo o quê? Que com esses rudimentos nós prossigamos avançando. Tem um outro versículo que vai dizer assim, nós devemos buscar a estatura de varão perfeito, a imagem da semelhança de Cristo, né? Não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Então aqui, Hebreus está citando o quê? Que este fundamento, estas doutrinas das quais ele está citando aqui, ó, vamos examinar aqui, ó, fundamento do arrependimento de obras mortas. Onde é que nós encontramos isso? É o primeiro estágio, é o primeiro momento do encontro da pessoa com Cristo, onde ela o reconhece como único e suficiente Salvador e se arrepende dos seus pecados, para que através de Jesus Cristo ela venha a ser salva. Nós vemos isso aí acontecer quando? Nós vamos, por exemplo, lá em João Batista, né, quando ele batizava no Jordão, ele diz para os fariseus que vieram para ser batizados, ele fala assim, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, vai e produza, pois frutos dignos de arrependimento, de mudança de vida, de prática, de conduta, daquilo que vocês faziam até este momento, abandona isso, se arrependa. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e se arrepende, alcança a misericórdia. Com Zaqueu, por exemplo, depois que ele teve um encontro com Cristo, lá, depois que Cristo entrou na casa dele, ele falou, olha, se eu tiver defraudado alguém, eu irei restituí-lo tantas vezes mais. E aí Jesus se agrada e fala, verdadeiramente, hoje chegou salvação nesta casa. Então, arrependimento de obras mortas. Agora ele segue de novo. E de fé em Deus. Por que de fé em Deus? É outra doutrina. Porque só em Deus há salvação. Mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Como diz o texto. Para que o quê? Que ninguém se glorie. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. E não foi nós que amamos a Deus primeiro. Ele nos amou primeiro, a tal ponto que enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que nós
fôssemos salvos. João 3,16, muito conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, fé unicamente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É outra doutrina. E aí continua. Doutrina dos batismos. Que doutrina dos batismos? Lá no Jordão, não estava João Batista batizando? Ele disse o quê? Em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas após mim há de vir aquele que vos batizará com o Espírito Santo, do qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Então nós vemos dois tipos de batismo aqui. O batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Doutrina dos batismos. Também doutrina o que? Da imposição das mãos. Nós vemos que Jesus, quando enviou os discípulos, enviou os apóstolos, ele falou o quê? Que quando eles impusessem as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. Que na autoridade que eles receberam do nome de Jesus Cristo, ao impor as mãos, expulsariam, curariam enfermidades, repreenderiam demônios. Então são o que? A autoridade aí, a doutrina também acerca da imposição das mãos. Também da ressurreição dos mortos. Que Jesus disse o quê? Que haverá uma ressurreição dos mortos na sua vinda. A Bíblia diz assim que na vinda de Cristo, os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os que tivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Então haverá o quê? Uma ressurreição. Todos aqueles que morreram, na verdade não morreram, mas descansam no Senhor, porque haverão o quê? De despertar. Na ressurreição de Lázaro, muitos não entenderam quando Jesus falou assim, Lázaro dorme, não é? E aí Jesus pega e fala assim, aí eles não compreendendo, até se não me engano foi Pedro que falou, né? Não, se dorme então é bom, que aí ele descansa. E aí Jesus pega e fala, não, na verdade Lázaro está morto. Mas por quê? Porque aqueles que na verdade morreram em Cristo, passou da vida para a morte. Não morreu de fato, mas passou o quê? Da vida para a morte. Paulo vai dizer assim, portanto, a vida que agora eu vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, se vivo ou se morro, tudo é para Cristo. Correto? Então, doutrina também acerca da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. É outra doutrina também acerca do quê? Que Jesus há de vir, há de estabelecer um trono branco do qual todos nós haveremos de dar conta a Deus no dia do juízo. Em Hebreus também diz assim, que ao homem é dado nascer e morrer uma única vez, vindo após isso o juízo. Então, doutrina o quê? Do juízo eterno, né? Ou para aqueles, né, que serão salvos e para aqueles que serão condenados. E aqui, Hebreus está dizendo que acerca destes assuntos, que são a base, que são das doutrinas de Cristo, ele trataria disso novamente, se Deus o permitisse. Mas que avançando acerca disso, também vem outras doutrinas. Porque ele vai falar, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, olha bem isso a palavra, como iluminados. Jesus falou assim, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal for insípido, como há de se salgar? Para nada mais presta, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Quanto a ser a luz do mundo, ninguém pega lá o velador, né, a vela em si, e coloca debaixo da mesa, mas coloca num lugar de posição para que ela ilumine e todos venham a ser iluminados, venham a clarear, trazer luz. Então nós somos agora a luz, porque uma vez que foram iluminados, uma doutrina, provaram o dom celestial. Qual o dom celestial? Do que se trata isso? Você já viu lá quando fala acerca dos dons do Espírito Santo? São diversos tipos de dons, né? Dom de profecia, dom de cura, dons de milagres, dons de línguas, dentre outros que trata ali que advém do próprio Espírito Santo e ele distribui, reparte a cada um como quer, segundo a sua vontade, seu propósito, para a edificação da igreja. Também temos, e assim se fizeram participantes do Espírito Santo, né? Através do batismo do Espírito Santo, através, né, da presença do Espírito Santo na nossa vida. Também uma outra doutrina.
e provaram a boa palavra de Deus, né? Olha aí, conhecendo a palavra de Deus, examinando as Escrituras, né? E as virtudes do século futuro. Aqui também entra no aspecto das profecias, daquilo que ainda há de acontecer, daquilo que Deus faz e tem, e como diz, se não me engano, em Zacarias, que diz assim, que Deus não faz nada sem revelar aos seus santos e profetas. Então, acontecimentos futuros, conforme, por exemplo, Apocalipse, que é uma das profecias para os últimos dias, e Deus assim também revela, né? Deus traz visões, traz sonhos, né, para os santos, para a igreja, acerca desses acontecimentos. Também encontra o respaldo bíblico aqui. E recaíram, sejam outra vez renovados, ou seja, todo aquele que conheceu todas essas coisas, experimentou de todas essas doutrinas, né, da qual está sendo citado aqui no texto, e abandonaram, recaíram. É impossível que estes sejam outra vez renovados para arrependimento. Onde é que ele foi renovado para arrependimento? Onde é que ele recebeu? Lá no comecinho, é o fundamento de arrependimento de obras mortas. Ou seja, tendo conhecido tudo isso aqui, e aí ele abandonou, ou ele pecou de maneira que, rejeitando tudo isso, como é que se resta fazer por ele? É impossível. Porque é impossível que os que já uma vez receberam, né, foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participando do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro, e recaíram, é impossível que estes que recaíram sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ou seja, tá vendo? Quanto a isso é sério. Não resta esperança. Agora é o que? Cabe o juiz, cabe só Deus para dizer que esperança resta, o que há de ser no dia do juízo. Né? Porque vituperaram a cruz de Cristo, né? Ou seja, viraram as costas para o sacrifício de Jesus Cristo, né? Para essa tão gloriosa graça de Deus. Né? Lá em Pedro, vai dizer assim que quão seriamente nós devemos observar acerca desses ensinamentos e dessa graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aos anjos que fizeram tal coisa, que cometeram o pecado, Deus lhes estão reservados em prisões e cadeias, quão seriamente nós devemos observar essa graça que nos foi dada através de Jesus Cristo. Tito, Paulo vai dizer também a Tito assim, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Seja, Tito, ensina, prega, fala o que está de acordo com a sã doutrina. Não foge do verdadeiro evangelho. Não foge daquilo que provém, que procede da verdadeira palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala o que convém, o que está de acordo. No verso 7 também, olha só. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Na doutrina mostra. Então, na prática da palavra de Deus, no ensinamento da doutrina, dá bom testemunho, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, na verdade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Quando nós vamos examinar Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, nós vamos ver Paulo passando diversos preceitos, diversas doutrinas, da maneira a qual eles deveriam se portar, da maneira a qual eles deveriam se comportar diante da sociedade, o testemunho deles, na obediência da palavra. Tudo isso nós vamos encontrar lendo 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Agora a Bíblia tem 66 livros, quantas mais doutrinas que vão nos ensinar a exercermos essa boa doutrina. Olha aqui, agora 1 Timóteo, capítulo 4. Paulo dizendo a Timóteo: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo,
criado com as sãs palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então Paulo está dizendo para Timóteo, olha, você não só deve ensinar, mas também você vive, porque Timóteo vivia e aplicava isso na vida dele. Então porque está dizendo, na boa doutrina que tem seguido. Então Timóteo também seguia esta doutrina. E se ele ensinasse esta doutrina, ele seria o quê? Bom ministro. Bom ministro de Jesus Cristo. Então, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Também em 1 Timóteo, e aqui, 1 Timóteo, nós vemos o capítulo 4, verso 6, e agora o verso 16. Olha aqui, Paulo dizendo novamente para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então observa que a doutrina ela promove o que aí que está dizendo esse versículo? Para que ele perseverando, ele salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Então a doutrina produz salvação. A obediência à doutrina produz que as pessoas que também ouvem sejam salvas. E por que nós não queremos, muitos não querem ouvir sobre doutrina? Não querem aprender sobre doutrina? Olha o quanto que isso é importante. 1 Timóteo diz assim, também. 1 Timóteo, vamos ver aqui, capítulo 5, verso 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então observa que aqui há dois aspectos. Na palavra, no ensinamento da palavra. Na doutrina, no ensinamento da doutrina. Por quê? Nós vamos ver um pouco à frente que a doutrina ela produz santificação. O propósito principal da doutrina é a nossa santificação. Porque conforme você vai examinar 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, você vai ver que lá vai falar acerca da maneira a qual as mulheres deveriam se vestir, se portar, a ensinar as mais novas, como que os presbíteros, diáconos, obreiros deveriam se comportar também diante da sociedade, homens de uma conduta ilibada, que não fossem dados ao vinho, maridos de uma só mulher, que tivessem bom testemunho. Tudo isso preceito de doutrina, para que fosse aplicado na vida deles. Tá vendo? Então os presbíteros que ensinassem isso, que estivessem ensinando a palavra, fosse duplicamente honrado, fosse estimado pela igreja. Tá vendo? 1 Timóteo 5, verso 17. Também temos acerca da doutrina, 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, olha só, no verso 1. Todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então aqui está dizendo o quê? Servos ou empregados que têm patrões, que têm senhores, têm pessoas que são superiores a você no seu ambiente de trabalho, dê bom testemunho para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemada. Tenha boa conduta, seja um bom funcionário, faz um trabalho digno, porque lá você também é servo de Deus, lá você também está levando o nome como aquele que serve a Jesus Cristo. Está vendo quanto isso é importante? E aqui está dizendo o quê? Para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemado. Por quê? Porque no ambiente de trabalho tem muitos que não se preocupam em observar isso, e aí acaba o quê? Dando mau testemunho. Você acha que no ambiente de trabalho temos colegas, temos pessoas que não servem a Deus, que estão nos observando, que estão nos vendo. Hebreus, outra passagem vai dizer assim, vede, pois, que estáis arrodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas.
Ou seja, pessoas que estão ao nosso redor, nos vendo, nos observando, sabendo tudo que nós estamos fazendo. E aí, quando se está no ambiente de trabalho, muitos acham que tem liberdade e lá se esquece que ele é um servo de Deus. Então, também outro cuidado acerca da doutrina, né? Verso 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, então aqui está uma preocupação novamente a conservar uma doutrina verdadeira, uma doutrina que promova o que? Santificação. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma, isso aqui é como se estivesse dizendo que não está de acordo com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, com aquilo que Jesus Cristo ensinou, e com a doutrina que é segundo a piedade, ou segundo o amor, né? Segundo a misericórdia, outras traduções vão trazer essa palavra, né? Ou seja, alguém que ensina uma doutrina que não está de acordo com isso é soberbo, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Ou seja, já fugiram da verdade, o privado da verdade, não está realmente no verdadeiro ensinamento, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Então, observa que o preceito para isso é o quê? A doutrina. A doutrina deve ser observada. Se ela não está de acordo, né? Hoje, né, essa doutrina liberal não tem nada a ver, tem problema, não preocupa com isso não. Né? Muitos chega a falar assim, não, Deus quer só seu coração, Deus só olha seu coração. Mas aí a Bíblia vai dizer assim, apresentai-vos os vossos corpos como sacrifício. Corpo é o quê? Todo o corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o que? O vosso culto racional. Desta maneira eu estou adorando racionalmente a Deus. De que maneira? No meu próprio corpo, em santificação, em honra a Deus. Vamos ver aqui, 1 Timóteo, capítulo 6. Também é isso que nós vimos. Vamos ver agora 2 Timóteo, capítulo 1, verso 13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Observa que a palavra diz assim, conserva o modelo. Então, peraí, há um modelo, há um padrão das sãs palavras. Sãs palavras que são o quê? A sã doutrina. Acerca da própria doutrina que está dizendo aqui, ele está dizendo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 13. Então, acerca de toda essa doutrina da qual ele orientou nesses versículos anteriores, para que eles perseverassem nela, não abandonassem essa doutrina, essa mesma doutrina é o modelo das sãs palavras. Conserva este modelo, conserva este padrão de doutrina, que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus, que é segundo o quê? A fé e o amor. Tá vendo? Então, muitos falam assim, não, isso não tem problema. Assim, parece que há uma pluralidade, cada um quer entender de um jeito, cada um quer seguir a doutrina de um jeito que ele acha que é certo. Mas aqui, mediante a palavra, você vê que há o quê? Há um modelo, há um padrão, há um perfil, né, acerca dessa doutrina. Olha aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Vamos ver. Olha aqui. Conjuro-te, pois, diante de Deus. 2 Timóteo 4, a partir do verso 1 e 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo está enfatizando. Olha, é como se ele estivesse pedindo aqui um juramento a Timóteo. E do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes, ou seja, com constância, com insistência, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreende, exortes, com toda longanimidade. Longanimidade é o quê?
paciência mais perseverança, ó, e doutrina, com toda longanimidade e doutrina. Essa palavra longanimidade é algo que é de maneira constante, mas com paciência, com amor, com cuidado, né? E doutrina. Certo que Paulo está enfatizando isso. Então, como é que a doutrina não é importante? Como é que a doutrina não deve fazer parte da igreja? E aí olha o que ele vai seguir dizendo. Ó. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Virá tempo em que as pessoas não quererão mais ouvir sobre este assunto. As pessoas não vão querer saber sobre doutrina. A sã doutrina. E não é qualquer doutrina, é a sã doutrina. É aquilo que, né, o evangelho puro, verdadeiro, santo, que promove o quê? Santificação, edificação de Deus na nossa vida. E virar tempo em que as pessoas não vão suportar isso. Não vão querer saber sobre isso. Mas, ó, tendo comichão, coceira nos ouvidos, ó, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Ou seja, quando a doutrina é abandonada, já está se desviando da verdade. Voltando o que? A fábulas? Fábulas está dizendo o quê? A historinhas. Conto da carochinha. Ou seja, conversa para boi dormir. É ouvir sermão e mais sermão, ou palavras que não vai te edificar, não vai te servir de nada. Vamos contar historinha para dormir. Então, muitos vão se voltar para isso, deixando a verdade. Olha aí, e desviarão, por não suportar a sã doutrina, desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas, para Timóteo, mas tu seja sóbrio em tudo. Tá vendo? Permanece, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, prega a verdade, Timóteo. O que Paulo está dizendo, prega a sã doutrina, correto? Também, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Então está dizendo que Timóteo tem seguido o modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Então ele está dizendo que Timóteo, além de obedecer, de ouvir, de pregar, ele também seguia, também era obediente a esta doutrina. E Paulo, acho interessante no versículo que Paulo vai dizer assim, tem seguido a minha doutrina. Por que Paulo poderia dizer a minha doutrina? Porque Paulo, ele também vivia e praticava a doutrina. Ao tal ponto que Paulo tinha convicção de dizer, de convocar a igreja, os irmãos, para que o imitasse. Ele vai dizer assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha aqui, 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Está vendo que quando há uma obediência à sã doutrina, Paulo tinha propriedade para poder dizer isso aí. Aqui, ó, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5:1. Sede também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. 1 Coríntios 4,16. Então aqui Paulo tinha propriedade para dizer, sede meus imitadores, porque a doutrina que eu vivo, que eu ensino, que eu pratico, é a que Jesus me ensinou. É a que Jesus nos tem ensinado. Então, ele poderia dizer o que ele falou aqui nesse verso, 2 Timóteo 3,10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção de fé, longanimidade, amor e paciência. Nós vemos a mesma coisa em Atos 2, verso 42, que aí a mesma doutrina de Cristo também passou a ser a doutrina dos apóstolos. Eles disseram, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Tito, capítulo 1, Tito, capítulo 1, verso 9. Ele vai dizer para Tito assim, ó, retendo firme a fiel palavra,
que é conforme a doutrina. Olha só. Então, retendo firme a fiel palavra, né? A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro evangelho, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, aqui ele está dizendo que se Tito permanecesse firme na palavra, que é de acordo com a doutrina, ele seria poderoso, ele teria autoridade, né, para poder admoestar, advertir, né, exortar, seria essa palavra aí, né, orientar os irmãos com o quê? Com a sã doutrina. Não, novamente, com a sã doutrina. Assim como convencer os que não concordam, os que não estão de acordo com a sã doutrina. Tá vendo? Para convencer os contradizentes. Nós temos também em Mateus capítulo 5, uma situação onde há o episódio de doutrinas de homens, de uma imposição que não procedia do verdadeiro propósito do nosso Senhor Jesus Cristo. Que era o quê? No verso 9, nós vamos ver aqui, ó, que eles estavam ensinando, deixando de ensinar a doutrina, mas ensinando preceitos de homens. Ou seja, uma doutrina que não procedia daquilo que realmente Deus pediu. E isso era vão. Isso era à toa. Em vão me adoram. Ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Porque eles estavam muito mais preocupados com o lavar das mãos, né, do que o que realmente fazia com que eles pecassem. Que era aquilo que procedia da boca do coração do homem. Porque aqui, ó, no ato de lavar as mãos, eles achavam que o que entrava na boca do homem, no corpo do homem, que eles comiam, era o que contaminava, o que causava pecado. E Jesus vem, não, diz, é o contrário. É o que sai da boca do homem. Porque o que sai da boca do homem é o que vem do coração. Então você vê que a doutrina estava equivocada da maneira que eles estavam fazendo. Porque ó, Jesus vem e diz aqui, ó, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, eles acharam que simplesmente o fato de lavar a mão era uma doutrina, mas não era isso. O que nós podemos aplicar isso hoje? Tem muitos que acham que a pessoa ter barba é pecado. Agora, sendo que a barba foi Deus que deu. Então, você vê que é claro que há os excessos, né? A vaidade em si, ela entra no âmbito do pecado, da lascívia. Mas simplesmente a pessoa deixar uma barba, igual os judeus até hoje utilizam muito da cultura deles, de ter a barba, não é pecado. Mas muitos trazem isso para esse âmbito. Então, se torna nesse ponto aqui. Doutrina de homens, né? Preceitos de homens. Né? Em Romanos, capítulo 6, nós vamos, para concluir, nós vamos ver algo bem interessante agora, o resultado da doutrina, da importância da doutrina. Tudo isso que nós vemos aí, as referências atrás, se você for examinar texto por texto, for ler 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, você vai ver todas as orientações acerca da doutrina, a qual Paulo deixou bem claro ali para Timóteo, para Tito. E aí, nós vamos ver aqui o seguinte, em Romanos 6, que ele vai dizer assim, ó, que mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Opa! Então Paulo está dizendo aqui o seguinte, que o pecado também era uma doutrina. Quando estávamos no mundo, não conhecíamos o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, praticávamos tudo aquilo que era errado, que era pecado, que era contrário à vontade de Deus, também é um tipo de doutrina. No entanto, aí ele está dizendo que quando nós estávamos no mundo, nós obedecíamos a isso. Nós cometíamos todas essas coisas que desagradavam a Deus. Mas agora, no verso 18, agora libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes, olha o quê? Os vossos membros, ou seja, o vosso corpo, para servirem à imundícia, né?
à prostituição, né? Aos vícios, às bebedices, às drogas, né? Apresentar o vosso corpo antes, agora, ó, tá vendo? E a maldade para a maldade, agora, assim, apresentai agora os vossos membros, ou seja, o vosso corpo, ó, para servirem à justiça, para o quê? Para a santificação. Tá vendo? Então ele tratou que a doutrina que antes era para o pecado, da prática do pecado, agora temos uma doutrina que é para santificação. Tá vendo? Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Agora, que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Tá vendo? Agora, porque o fim de tudo aquilo que antes era praticado, que era feito, antes do conhecimento da verdadeira doutrina, do verdadeiro evangelho, que salva, que cura, que liberta de nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo antes levava à morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, como você está lendo à frente aqui. Ó. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto, ou seja, o fruto do quê? Da nossa vida, do nosso corpo, daquilo que nós fazemos, para santificação. E, por fim, a vida eterna. Outra passagem vai dizer: não sabeis que não sois de vós mesmos, ou seja, que o teu corpo não te pertence, mas que vós sois templo e morada do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus tem ciúme de vós. Então você vê que o nosso corpo, estando de acordo à doutrina, buscando a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, ela produz o que? Santificação. E aí lá em Apocalipse, ou em outro texto, vai dizer assim: porquanto sem santificação ninguém verá o Senhor. E lá em Apocalipse, no último capítulo, vai dizer assim: ó, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Ou seja, avance, seja santo, busque a santidade, de acordo com a doutrina. Certo? Sei que gostou desse vídeo, eu sei que ficou um pouco longo aí o tempo, mas eu acredito que é meio difícil assim trazer tantas referências para dar um embasamento para você que está acompanhando nossos vídeos, porque simplesmente em 5 minutos, 10 minutos talvez, não daria para você aprender, para você estar, talvez aí você que esteja pausando, conferindo as referências, para você ser verdadeiramente edificado, para você verdadeiramente aprender de acordo com todas essas referências que eu citei aqui. Porque, meu irmão, nós temos que buscar fazer a vontade de Deus. Não é da maneira que eu acho, não é da maneira que você acha, da maneira que alguém diz que é. Não, a Bíblia diz: examinai, confere, busca examinar nas Escrituras. Porque são nelas que nós cremos, né, que através de obedecer a palavra de Deus, de estarmos segundo a vontade de Deus, que nós vamos alcançar a vida eterna. Né? E eu espero ter ajudado, espero que você possa ter sido edificado através deste estudo, através deste ensinamento. E aqui eu não entrei nos âmbitos de alguns detalhes acerca da doutrina, de conduta, de vestimenta, disso, daquilo outro, mas eu quero te convidar a examinar, ler 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Temos vários outros livros, né, da Bíblia que tratam acerca disso, mas propriamente acerca dessas orientações eu achei interessante tratar destes 3 livros aqui neste estudo. Muito obrigado pela sua atenção, curta os nossos vídeos. Eu não tenho ainda muita técnica aqui de edição de vídeo, mas devagar nós vamos melhorando. Amém? Um abraço, fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.